Caros irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos guarda, nos fortalece, nos conduz em triunfo, segundo a sua própria palavra. Deus é bom e tem nos preservado, tem nos sustentado para a sua glória, e assim temos vivido. Quero convidar os irmãos para que leiamos juntos um texto da palavra de Deus, que está em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, os versículos são de 1 a 18. Tiago 1, 1 a 18. Uma passagem muito importante para tempos como este que estamos vivendo. O tema da nossa meditação nessa manhã é como praticar a fé bíblica. Como praticar a fé bíblica, eu acrescentaria ainda, em tempos de tanta aflição, como praticar a fé bíblica nas oscilações da vida, como praticar a fé bíblica em momentos tão adversos. Está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Queridos irmãos e irmãs, a carta, a mensagem de Tiago, é uma mensagem muito prática. Tiago, o livro, a carta de Tiago, é considerado uma das cartas mais práticas das Escrituras. Por isso o tema, como praticar a fé bíblica. Esta era uma orientação para o povo que estava sofrendo perseguição na época, para o povo que estava em alta adversidade com o nascimento do cristianismo. E são orientações necessárias, porque a fé bíblica, ela não é um conjunto de teorias. A fé bíblica, ela tem a sua teoria, a teoria da fé bíblica é a Escritura Sagrada, são os livros inspirados, isso é a nossa teoria, mas a fé bíblica, ela não se resume a um livro de teorias que fica em algum lugar na nossa casa, numa estante, em cima de um compartimento, qualquer cômodo da nossa casa. A fé bíblica, ela sai da teoria para se perceber, se fazer vista no dia a dia, na forma como as pessoas vivem. Eu sempre tenho uma característica pessoal de ser um empreendedor, então eu estou sempre vendo coisas que estão acontecendo. Enquanto eu vinha para a igreja hoje pela manhã, uma emissora de rádio fazia uma entrevista com
um responsável, um líder, de certa forma, do agronegócio brasileiro. E ele falava algo que me chamou a atenção. Ele disse: o agronegócio de hoje não é o mesmo agronegócio de anos atrás, porque tudo mudou. A tecnologia empreendeu novos ritmos. Eu, enquanto ouvia ele falando sobre coisas impressionantes, ouvindo assim, números, índices e tudo mais, do ponto de vista de um país como o nosso, né, um dos maiores países do mundo em potencial. Então eu ficava ouvindo pensando, puxa, a gente não pensa sempre nessas coisas, né? Como tudo se desenvolve, coisa impressionante. Quando nós pensamos em medicina, a medicina dos séculos antigos, até 4 ou 5 séculos atrás, a medicina era praticamente um conjunto de chás que as pessoas tomavam. Claro que eu estou aqui exagerando apenas para dizer que era uma coisa muito incipiente. Hoje nós trabalhamos com nanotecnologia na medicina. Como as coisas evoluem? Quando se conversa, poucos dias atrás, o reverendo Gilberto acompanhou um pouquinho, nós entrevistamos um dos líderes de uma das grandes empresas alemãs de injeção direta de automóveis, né? E é impressionante, os carros não são os mesmos que Ford começou a construir lá nas décadas de 20 ou 30. Como as coisas avançam, é impressionante como o mundo vai passando por transformações. E sabe de onde vem a origem de todas essas coisas tão desenvolvidas? Da ciência. E qual é a origem da ciência? Bom, se você pesquisar um pouco, o século XVII mostra que a ciência foi implantada basicamente por cristãos. Foram eles que deram início ao ato de pensar e de praticar. E sempre o cristianismo apontou para o mundo, há poucos tempos agora, poucos mesmo, 2 anos atrás, um grande pastor americano, muito conhecido mundialmente, o Dr. Tim Keller, ele foi convidado a dar uma palestra, alguma coisa assim, no Reino Unido, e ele fez uma defesa do quanto o cristianismo mudou o Ocidente. E o cristianismo implementou no Ocidente um jeito constante de pensar, um jeito coerente de reagir, uma atitude correta diante de situações, de fatos, uma escolha adequada em momentos específicos. O cristianismo permite ao ser humano ter uma visão ampla da vida, permite ter uma reação adequada às adversidades. O cristianismo permite uma percepção sábia das situações que estão acontecendo. Ele fez uma defesa mais ou menos desses tópicos diante da rainha da Inglaterra. E é sobre isso que eu quero falar. Quero falar, à luz de Tiago, como praticar uma fé bíblica, como viver de maneira, com uma atitude correta frente às provações, como fazer uma escolha adequada nos momentos dos testes, como ter uma visão ampla da vida a partir das oscilações que a própria vida nos impõe, como ter uma reação adequada àquilo que nos é exigido, como ter uma percepção mais sábia. Meus irmãos, quando eu falo do cristianismo, sempre falo de maneira muito apaixonada, porque o cristianismo é um movimento de vanguarda. O cristianismo não é um movimento de acompanhamento. O cristianismo não segue tendências, o cristianismo aponta tendências. O cristianismo é um movimento pensante, mas ele não pode ser um movimento pensante se ele só pensar. O movimento pensante que é o cristianismo, ele precisa ser praticado. Por isso, a Bíblia não pode ser um livro que fica guardado para eu ler quando eu quero alguma coisa dela. A Bíblia não é um livro de pesquisas, a Bíblia é um livro de formação pessoal. A palavra de Deus, a Bíblia é um conjunto de livros que muda a história de gente, a história de pessoas. E ela tem feito isso. A minha pergunta, e eu deixo isso só como interrogação no início dessa nossa meditação, é se a Bíblia tem transformado os cristãos para que eles sejam vanguarda de pensamento, para que eles consigam apontar tendências a partir do que a palavra de Deus lhes fala, ou se a Bíblia tem permanecido empoeirada em algum móvel das residências dos cristãos. Gostaria de, nesse primeiro dia do ano, nesse primeiro domingo do ano, nesse primeiro dia do Senhor que nós temos no ano de 2021, trazer uma reflexão sobre isso. Como praticar uma fé bíblica, como praticar uma fé que vem das Escrituras. E talvez, o que nos distanciou tanto das Escrituras? Por que o cristianismo, que
tem à luz da palavra de Deus a orientação segura de como pensar, de como agir, fica muitas vezes tanto à mercê de mortos. Eu sei que isso é estranho, mas porque eu, algum tempo atrás, preguei aqui que boa parte do mundo, boa parte mesmo, é conduzida por mortos. É Freud que conduz um certo grupo, é Nietzsche que conduz outro certo grupo, tantos nomes, né? Por quê? Pessoas que morreram comandam pessoas vivas, quando nós temos uma orientação daquele que ressurgiu dos mortos para viver eternamente, uma palavra viva, uma palavra para hoje e uma palavra para amanhã. É uma reflexão que eu quero trazer nesse começo de 2021 de maneira muito responsável. Como praticar a fé bíblica? À luz aqui de Tiago, qual é a resposta adequada que pode se dar em meio às grandes provações? Bom, a proposta que eu quero trazer é que nós devemos buscar a sabedoria de Deus. É um grande desafio, não pense que seja uma coisa fácil não. Muitos cristãos pensam, isso é fácil, buscar a sabedoria de Deus. Mas a sabedoria de Deus não é uma teoria vã. A sabedoria de Deus é a instrumentalidade, é a ferramenta que Deus dá para que tenhamos atitudes coerentes. Então, sabedoria de Deus não é um ensino apenas conceitual. Sabedoria de Deus é prática de vida. E isso parece ser uma proposta razoável. Mas como é que a gente busca a sabedoria de Deus? Por meio da oração. Então veja só, cristãos, como um cristão pode nos dias atuais avançar um pouquinho mais em relação a tudo que está vendo ao seu redor? Buscando a sabedoria de Deus por meio da oração. Isso é só proposta do que eu quero trazer nessa manhã, mas uma oração confiante, num espírito de humildade diante de um Deus que é Pai, que é cheio de graça e de misericórdia. Essa é a proposta geral, é a minha proposição nessa manhã. É possível que o cristianismo consiga fazer as leituras adequadas dos tempos, por mais difíceis que eles sejam? Quero dizer que mas quero dizer que isso não cai do céu. E talvez por não cair do céu, tem tanto cristão perdido nos dias atuais. Tem tanto cristão se perdendo. Aliás, os índices têm mostrado isso. Pesquisas, há poucos dias, o presidente do nosso sínodo, o reverendo Gildásio, colocou um post no grupo do sínodo, que pesquisas já apontam para um esfriamento na fé em muitos lugares, principalmente nos Estados Unidos, mas isso pode ser aplicado também a lugares como os nossos, e na Europa nem se fala, talvez até um índice maior ainda, um esfriamento na fé. O que traz esse esfriamento na fé? Coisas como pandemias, coisas como traumas, grandes traumas, coisas como desesperança, coisas como frustração. Em algum momento, essas situações, elas servem para os cristãos, para que apareça dentro deles as virtudes deles, mas nem sempre aparece, não é? Então, se os momentos mais drásticos da vida, se nestes momentos a virtude cristã não aparece, o que é que está acontecendo? É aí que muitos dizem, é porque nós estamos vivendo um dos piores tempos para o cristianismo. Nós estamos vivendo um tempo de cristianismo nominal. Nós estamos vivendo um tempo de não busca pela sabedoria de Deus. Estou só replicando ou dando voz a alguns cientistas da religião que têm tratado isso nesses dias. Por que é que tem tanta gente desesperada? Por que é que tem tanta gente dizendo que a sua fé está fraca? Porque o problema está na busca ao Senhor, segundo Tiago, na falta da oração, segundo Tiago, na dificuldade que se tem em compreender que Deus é Deus. Que Deus não é Deus só dos momentos bons, mas que Deus é Deus dos momentos difíceis também, porque esse cristianismo dos nossos dias se acostumou com um Deus para facilidades, com um Deus que traz as coisas, com um Deus que a gente pede e Ele dá, com um Deus que a gente ordena e Ele atende. Bom, esse cristianismo vai sofrer muito em tempos de pandemias, em tempos de provações, porque as pandemias e as provações continuam. A questão é como buscar a sabedoria de Deus. A questão é como realmente dedicar mais tempo à oração. A questão é como exercer de verdade a humildade. A questão é como compreender que Deus não perdeu o controle. O cristianismo frágil, raso,
vai esfriar. Mas o cristianismo que existe dentro daquele coração que aprendeu a passar por situações difíceis da vida e sabe dizer com propriedade, até aqui nos ajudou o Senhor, é com esse cristianismo que eu quero animá-lo a continuar a prática da fé bíblica. Aquele cristianismo raso, aquele cristianismo duvidoso, aquele cristianismo inconstante, Tiago tem uma palavra também para esse cristianismo, para esse grupo, esse jeito de pensar, é o que o texto parece nos mostrar. A primeira coisa, então, que eu quero enfatizar cinco atitudes ou 5 formas, 5 práticas de uma fé bíblica. Eu citei uma atitude correta, uma escolha adequada, uma visão ampla, uma reação coerente e uma percepção sábia. A primeira está nos versículos 2 a 4. Dos versículos 2 a 4, um texto rico, maravilhoso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Bom, os 3 versículos, na verdade, falarão sobre isso. Uma atitude correta frente às oscilações da vida é a alegria. A alegria por quê? Porque o cristão é alegre em meio às provações? Pelo que Deus aponta nesses versículos. Deus diz que nós devemos ter alegria no passar por várias provações, sabendo que os testes da nossa fé, uma vez confirmados, produzem estabilidade. A palavra perseverança, aí no texto, a tradução mais adequada é estabilidade. Provações produzem estabilidade. Passar por provações produzem, o passar por provação produz mais estabilidade. Conversava com o presbítero Marcos aqui no gabinete pastoral, e a gente falava sobre jovens que passam nas universidades ou não passam nas universidades, e o impacto que isso tem na vida deles. Quando eles passam, eles ficam muito radiantes, eles até choram de alegria. Quando eles não passam, eles ficam muito tristes e eles também choram, só que de tristeza. E isso é muito natural, isso é muito comum. E a gente conversava um pouquinho sobre isso. Não é interessante que depois de você passar 30, 40 anos por lutas diferentes, lutas às vezes muito graves, perdas de familiares, recebimento, ganhos em outras áreas da vida, a gente passa a ser mais moderado, a gente passa a ser mais estável. É isso mais ou menos, é uma pálida ilustração do que Tiago queria dizer. Tiago queria dizer isso: olha, as provações existem, mas acreditem, tenham alegria por isso, porque se você não for provado, você também não será aprovado. São as provas que geram a aprovação. E quem não quer ser aprovado? Todos querem ser aprovados, só que para que haja aprovação, se faz necessário prova. É isso que Tiago estava trazendo. Veja como o cristianismo pensa antes, num dia ou num tempo atual que ninguém quer ser provado, ninguém quer ser testado. O cristianismo teria de dizer que venham as provas, que venham as provações, porque as provações recebidas com alegria aperfeiçoam o ser humano. O cristianismo sempre foi aperfeiçoado nas provações. Quando o cristianismo quer fugir das provações, quando ele diz: Senhor, não quero as provações, ele também não é aperfeiçoado. Entende quando eu digo que tudo está sendo aperfeiçoado, tudo está sendo desenvolvido, e nem sempre se vê um cristianismo aperfeiçoado, desenvolvido? Ora, enquanto o cristianismo quiser fugir das provas, como ele será aprovado? Como aparecerão as virtudes? Por isso que o cristianismo é um movimento pensante, é um movimento de vanguarda. Por isso que as igrejas não podem se resumir a cantar 2 ou 3 canções, a irem num domingo para a igreja ou num dia de semana. As igrejas vão e precisam ir, não tendo isso como um fim em si mesmo, mas tendo isso como força, tendo isso como comunhão, fraternidade, alegria da convivência, celebração, adoração ao Senhor. E então elas vão praticar o seu culto no dia a dia, na sua vida. Em meio a quê? As provações. Dentro de uma igreja cheia de pessoas, quase não há provação.
Ao contrário, há alegria, há gozo, há júbilo. Mas a vida cristã não é feita desse tipo de sentimento somente. A vida cristã é feita das demandas, das exigências, das provas. Bom, essa é a primeira coisa. Uma atitude correta frente às provações é alegrar-se em vista do resultado apontado por Deus. Vocês permanecerão mais estáveis. Vocês estarão estáveis. Uma outra ideia, além de uma atitude correta, eu estou insistindo aqui no tema como praticar a fé bíblica, é uma escolha adequada nos momentos de provação pela sabedoria divina, numa atitude de plena confiança. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos que nos acompanham, os versículos 5 a 8 começam com uma frase assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Olha, Tiago é muito gentil na forma de tratar. Se alguém necessita de sabedoria, eu lhe perguntaria numa pergunta mais direta, né? Alemãozão, frio que sou, sem rodeios. Quem aqui é sábio? Quem de nós é sábio? Ninguém de nós é sábio. Até porque a palavra de Deus diz que a sabedoria humana é tornada loucura. Quem de nós é sábio nos nossos conhecimentos? Quem de nós é cheio de conhecimentos a ponto de transbordar e de não necessitar de mais conhecimento? Só quem quiser se enganar. Não falta quem queira se enganar, quem se ache, não falta. Mas a palavra de Deus parece nos mostrar que só tem uma sabedoria, a de Deus. Só há uma sabedoria, a de Deus. E essa parece ser a escolha adequada, buscar pela sabedoria de Deus, confiando, segundo os versículos 5 a 8, que Deus dá um benefício tão maravilhoso. Sabe o que a sabedoria divina traz? Constância. Bom, nós temos muitas frases. O importante não é começar bem, o importante é terminar bem. O cristianismo normalmente sempre começa muito bem. Para alguém que conhece a fé, ele fica muito animado, ele fica vibrante, ele fica realmente tomado de um espírito, de uma energia importante. Mas por que com o passar do tempo, ele não faz mais discipulado, ele não faz mais evangelização, ele não tem mais o mesmo tempo de oração? Por quê? Porque lhe faltou uma coisa, deixa eu dizer de maneira muito simples: sabedoria de Deus. Ele se enche da sua própria sabedoria. Agora eu sou crente, agora eu sou salvo. Olha, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que cuidar da minha família. Deixa eu dizer isso para você de uma maneira muito simples. Os ímpios pensam assim sem fé. Nós só pensamos assim com fé, ou dentro do âmbito da fé. Pessoas que se defendem, se protegem, cuidam de si mesmos e só mesmo de si. Isso tem uma palavra na teologia, chama-se hedonismo. Hedonismo cristão não é uma coisa boa para começar um ano. Porque o hedonismo cristão vai terminar naquilo que o próprio Tiago falou aqui. Em algum momento, ele vai começar a duvidar. Olha, todo aquele que confia muito em si, em algum momento ele começa a duvidar de si mesmo. Mas olha o que a palavra de Deus diz: aquele que busca a sabedoria de Deus, essa sabedoria será concedida. Ele deve buscar com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu gosto muito de mar, gosto muito de praia, e sempre que posso, fico muito olhando o mar. E é impressionante como as ondas mudam, nunca uma onda é a mesma, o vento muda, o vento faz todo tipo de onda. E é mais ou menos isso que Tiago queria dizer. Olha, o homem que não confia na sabedoria de Deus, mas confia em si, ele vai começar bem todas as coisas, mas vai terminar mal todas as coisas. Porque ele em algum momento vai duvidar de si mesmo. E quando ele duvida de si mesmo, a palavra de Deus diz, o próximo passo é o da inconstância. Então nós já estamos aqui com duas formas de praticar a fé bíblica. A primeira é uma atitude correta de alegrar-se nas provações. A segunda é uma escolha pela sabedoria divina. E quem escolhe sabedoria divina precisa renunciar à sabedoria humana. Uma terceira ideia, no versículo 9 em diante, até o versículo 11, bem interessante também, porque é um texto que vai falar sobre ricos e pobres. E é um texto que vai falar
que há uma tendência natural em ricos confiarem nas suas riquezas. E a palavra de Deus diz uma coisa muito séria. A palavra de Deus diz que tudo passará, até mesmo a riqueza passará. Passa como a flor da erva, diz o texto. Passa como o sol que se levanta, a erva seca, a flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. É por conta disso, é uma instrução que Tiago está dando aos ricos da sua época para que eles permaneçam cristãos. Não é errado ser rico, não tem nenhum problema em ser rico. O problema é quando o rico deposita a sua esperança na obra criada, no resultado acumulado. E a palavra de Deus orienta ricos a não fazerem isso, porque isso também passa. Olha, a palavra de Deus, a rigor, diz uma coisa muito mais. A palavra de Deus diz que a riqueza é insignificante em poder. A riqueza nada pode em relação à salvação. A riqueza nada pode em relação à estabilidade emocional. A riqueza nada pode em relação ao que Deus quer do ser humano. Então, qual é a maneira de olhar para isso? Eu proponho uma coisa: ver-se da perspectiva de Deus. Como Deus olha o ser humano? Será que Deus olha e considera diferente um homem rico de um homem pobre? Pense na perspectiva de Deus. Você imagina que Deus dê valor diferente a um homem rico ou a um homem pobre? Você sabe que não. Todos temos o mesmo valor diante de Deus. Olha, se todos temos o mesmo valor diante de um Deus que não faz acepção de pessoas, por que nós fazemos esta diferença? Porque provavelmente uma das grandes dificuldades de praticar essa fé bíblica é que quase nunca nós nos colocamos na perspectiva de Deus. Quase nunca nós nos colocamos na questão de como Deus nos vê. Nós olhamos como nós queremos ver. Mas Tiago não amolece em nada. Ele diz: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não adianta ser ter posição grande na terra, porque em termos de poder para com a vida eterna, qualquer riqueza da terra é uma insignificância. Isso deve nos levar a ideias de uma visão mais ampla da vida. A vida não é feita de riquezas, a vida é feita do valor que Deus deu às coisas. A vida não é feita das nossas riquezas, a vida é feita da riqueza da glória de Deus. O verdadeiro valor de pessoas e de coisas foi dado por Deus. O homem não pode usurpar o poder de Deus. E quando o homem usurpa o poder de Deus, imagina usurpar o poder de Deus, e ele dá valor às coisas, isso é uma evidência de grande miopia espiritual, porque o valor de Deus não muda. As moedas mudam, mas o valor de Deus não muda. Os valores dos homens mudam. Há muito tempo nós tínhamos réis no Brasil, hoje nós temos real no Brasil. Ok, as moedas mudam, mas nada deixou de ter o valor de Deus, de tudo que foi criado, de toda a sua criação. Então a perspectiva de Deus é diferente. Nós praticamos melhor, nós praticamos a fé bíblica quando olhamos para a perspectiva de Deus. Bom, eu estou aqui na terceira ideia e com mais duas eu concluo. A quarta está no versículo 12, e eu gosto de ler esse texto. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida aparece bastante lá nas cartas de Apocalipse. Vai até o fim, seja constante, e ser-lhe-á concedida a coroa da vida. A ideia da coroa da vida é o tempo da glorificação, é o tempo em que nós chegaremos definitivamente à casa do nosso Pai para usufruirmos disso. Mas antes de chegar lá, parece que Tiago diz que tem um suporte aí. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Então eu quero dizer que uma reação adequada em meio às provações é amar a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, em tempos como os nossos, em tempos de pandemia, em tempos de traumas sociais, como eu falei no começo, quando o IBGE fizer a próxima análise, você perceberá, aumentará em muito o número de ateus,
Aumentará em muito o número de pessoas que desacreditaram de tudo. Esses números aparecem sempre, depois de grandes eventos catastróficos. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu na crise de 29, isso tem acontecido em meio a movimentos mundiais muito graves. Um dos primeiros números que aparece depois é o de pessoas que desacreditaram da fé. E o que é isso? Para quem Tiago então está ensinando uma coisa nova? Ele está dizendo: ame a Deus nas provações, porque o amor a Deus nas provações é a nota máxima para o cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas é ser aprovado com um 10. Estou usando apenas uma ideia de notas aqui, de meritocracia. O amar a Deus nos momentos difíceis é sinônimo de vitória, meus irmãos. O abandonar a Deus é reprovação. Pessoas que abandonam a fé no meio das pandemias dão uma clara evidência do seu estado de paganice, o seu estado de ódio às coisas de Deus. Eles deixaram de amar a Deus. Eles não amam mais a Deus, porque eles só amam um Deus que lhes dá o que eles querem. Mas eles não conseguem amar um Deus que não dá o que eles exigem. Então pense no versículo 12, na beleza do versículo 12. A coroa da vida é uma promessa de Deus àqueles que Ele ama. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Porque Deus ama. O amor de Deus está posto. Amar a Deus é uma reação. Amar a Deus não é uma atitude inerente nossa. Amar a Deus é uma resposta ao amor de Deus. Então respondamos positivamente a Deus nas provações, amando-o, porque a sua promessa não pode ser invalidada. A coroa da vida Ele dará àqueles que o amam. E a última ideia de Tiago, que me parece maravilhosa também, está dos versículos 13 ao versículo 18. Eu não vou ler tudo isso, esses versículos, mas eles nos falam de coisas muito interessantes. E eu vou, numa palavra, vou dizer como se pode praticar então a fé bíblica a partir de Tiago, versículos 13 ao versículo 18. Entendendo que Deus não perdeu o controle. Entendendo que Deus está sim no controle de tudo. Você sabia que já temos pesquisas entre cristãos e o número bem elevado, isso dentro do âmbito das ciências das religiões, um número bem elevado de cristãos que acham sim que Deus não está mais controlando o mundo? Eles acham que é Satanás que está dominando o mundo. Eles acham que é Satanás que colocou o vírus, eles acham que é Satanás que está fazendo tudo isso, por isso a briga tem que ser contra Satanás. E eu digo uma coisa para você de maneira muito simples, me perdoe a simplicidade, mas isso mostra por que boa parte do cristianismo não é de vanguarda. É cristianismo de arrasto, é cristianismo puxado, é cristianismo travado, porque não tem nada a ver com qualquer coisa ou força que não seja a do poder de Deus. Deus não criou o que criou e deixou para que os homens fizessem o que quisessem. Deus não criou o que Ele fez e entregou a gerência a Satanás. Deus governa, Deus domina. Se nós como humanidade temos um problema, nosso problema é com Deus. Se há alguém que nós precisamos compreender, conversar com Ele, nos arrepender dos nossos pecados, é Deus. O cristianismo não é um movimento louco, um movimento desvairado, um movimento alienado. Nosso problema está certamente na forma como temos reagido à direção e ao governo de Deus. Então me permita dizer, não comecemos um ano novo enganados, não comecemos um ano novo apostando em soluções que nunca virão. Não comecemos um ano novo imaginando que o Senhor Deus deixou de governar a sua criação. Sabe por que boa parte das pessoas acham que Deus não está governando agora e neste momento? Eu estou falando de uma pesquisa dentro do cristianismo, porque eles se acostumaram a um Deus de facilidades. Porque eles se acostumaram a defender e até mesmo a testemunhar de um Deus que
que mantém as coisas do jeito que eles gostam, que as pessoas gostam. E este momento é o momento que a humanidade está vivendo, que ela não gosta de viver o que está vivendo. Esse é o momento que ela fica triste com a perda de familiares, com a perda financeira, com o isolamento. A humanidade não gosta de usar máscara, a humanidade não gosta do distanciamento social. E por ela não estar conseguindo viver da forma como gostaria de viver, ela diz: o problema é que Deus não governa mais. Nosso problema, estou falando do cristão, dos cristãos, de boa parte do cristianismo ocidental, nosso problema é o diabo que está fazendo isso. Meus irmãos, não é o que Tiago diz, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia parece nos mostrar uma coisa, veja o versículo 13, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Sabe por que não é o diabo que implantou essa pandemia? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus também a ninguém tenta, diz a palavra. Olha, o versículo 13 parece nos mostrar que a natureza santa de Deus o impede de expor suas criaturas ao pecado com a intenção de fazê-las tropeçar. Então, assim é Deus, Deus a ninguém tenta. O que é que tenta então verdadeiramente o homem? O que tenta o homem é a cobiça que está dentro do homem. Você sabe como o homem responde aos momentos mais trágicos, aos momentos mais graves? A natureza humana responde ao mal com tentativa por satisfação. E essa tentativa de satisfação, muitas vezes, gera o pecado, e o pecado gera a morte. Não podemos negar, um dos males nossos é a cobiça interna. A cobiça é um mal terrível. No entanto, os versículos 16 a 18 finalizam essa nossa meditação dizendo: não vos enganeis, meus irmãos. Não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Porque foi segundo o seu querer que Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias da sua criação. Quero concluir essa meditação, eu sei, de certa forma filosófica, e se você, ao acompanhar essa meditação, se você entendeu, olha, eu preciso praticar a fé bíblica. Eu não sei se eu consegui acompanhar esses 5 pontos que o pastor colocou sobre como praticar uma fé bíblica. Eu lhe convidaria, assista de novo essa pregação. Ela tem um conteúdo que é para lhe ajudar a uma prática de fé bíblica. Eu vou resumir isso aqui na conclusão. Perseverar é uma atitude correta. Perseverar é uma atitude correta. Ser constante é uma escolha de vida adequada, que Deus se agrada. Reconhecer a insignificância de coisas passageiras é uma evidência de visão cristã. Amar a Deus nas provações aumenta a esperança na coroa da vida. Perceber que Deus não perdeu o controle é uma evidência de sabedoria. São coisas assim que colocam o cristianismo na vanguarda. São coisas assim que retiram o cristianismo de ser como uma onda que o mar leva para cá, leva para lá. O cristianismo não anda atrás das decisões de líderes de Estado ou de ideias filosóficas. O cristianismo aponta para os líderes de Estado e para todas as ideias filosóficas como é que se deve viver. Tem um jeito de viver numa maneira, num tempo difícil como este, mas não é com a Bíblia fechada lá na estante. Mas não é achando que aqui tem um conjunto de princípios que eu não sei direito porque eu nunca li a Bíblia. Mas não é fazendo orações dizendo: Senhor, o Senhor ainda não atendeu ao que eu quero, ao que eu pedi. Não é assim que se vive a fé bíblica. Realmente não é assim. Não é praticando religiosidade como os idólatras fazem séculos após séculos. Não é assim. Tomando novos ídolos, muitas vezes a própria igreja como um ídolo. Não é assim. A palavra de Deus nos ajuda, nos ensina a viver de maneira bíblica, de maneira viva, porque o Senhor Jesus Cristo é vivo. Nós não somos dirigidos por mortos, nós somos dirigidos por Jesus Cristo, o Deus vivo que se encarnou. Pense comigo, como a gente pode aplicar isso ao nosso dia a dia? Se perseverar é uma atitude correta, cuidado com a perda da esperança. Teu nome não pode estar lá no IBGE como um ateu daqui a 5, 6 ou 10 anos. Se ser constante é uma escolha adequada,
Cuidado com a sabedoria humana. Não se alavanque, não se firme na sabedoria humana, ela passa. Se reconhecer a insignificância das coisas passageiras é uma evidência de visão, cuidado com a perda da vigilância pessoal. Tem gente achando que tem muito valor e não tem absolutamente mais valor do que qualquer outra pessoa. Se amar a Deus nas provações aumenta a esperança na coroa da vida, então verdadeiramente o amor de Deus é incondicional, porque Ele cumpre a sua promessa. Se perceber que Deus não perdeu o controle é evidência de sabedoria, cuidado então com a miopia espiritual. Tem muito cristão achando que Deus não está governando do jeito que Ele quer. Tem muita gente achando que Deus está governando de um jeito que Ele não quer, de um jeito que Ele está sendo obrigado a governar. Isso é miopia espiritual. Isso é dificuldade em compreender que tudo que está acontecendo faz parte da vontade de Deus. Eu só não sei porquê, mas tudo que está acontecendo está sob o domínio de Deus. Bom, eu não sei porquê. Eu não tenho as causas, eu não tenho as causas das situações, mas eu tenho a origem dos atos. Tudo que está acontecendo é propósito de Deus. Comecemos este ano com a cabeça no lugar. Comecemos este ano buscando o enchimento espiritual, porque é só o Espírito Santo nos enchendo do seu conhecimento que nós conseguimos compreender as ações de Deus. E então pratiquemos uma fé bíblica, não uma fé mística, não uma fé falha, não uma fé inconstante, não uma fé que busca prazeres pessoais, mesmo dentro do âmbito da religião, ao invés da glória de Deus. Que Deus lhe dê um ano de fé robusta, que Deus lhe dê um ano, apesar das oscilações, de uma prática bíblica coerente com a sua profissão de fé. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.